Preciso falar agora sobre a pressão pela demissão de Paulo Brax. O CSO, o homem forte do futebol do Galo, virou o alvo do torcedor depois do empate entre Galo e Santos 1 a 1, nesse domingo na Arena MRV. O Atlético fez um primeiro tempo horroroso, tenebroso, ainda conseguiu ficar no 0 a 0. Fez 1 a 0 no início do segundo tempo, teve um jogador a mais após a expulsão do Zé Ivaldo, mas levou um gol de pênalti na reta final da partida, mais uma falha do Lianco, que tem falado muito, se exposto de maneira bem gritante, mas com a bola nos pés, é o segundo jogo seguido com isso. Depois desse empate, que impediu o Galo de se distanciar da zona do rebaixamento, o que se viu foi uma avalanche de críticas e pedidos de demissão em relação a Paulo Brax. Tudo começa com uma faixa que foi exposta e tinha os seguintes dizeres, abre aspas, desse Paulo Brax é sinônimo de fracasso por onde ele passa. O fracasso o acompanha. Não queremos esse incompetente no Galo. Nas redes sociais foi o suficiente para que muita gente aderisse ao movimento exigindo a dispensa do homem forte do futebol do Galo. É importante lembrar que o Paulo Brax teve como único momento de destaque na carreira a passagem pelo América, em que ele era só um coadjuvante. O Marcos Salum é o cara que dava as diretrizes do futebol. A partir daí, ele começa a tentar a carreira solo e nunca vai bem. América, razoável, Internacional, ele sai demitido com péssima impressão. No Vasco também é dispensado sem fazer bom trabalho. No Santos ele acaba caindo e assumindo logo na sequência o Clube Atlético Mineiro. Hoje o Galo é só o 13º colocado, 3 pontos em relação ao Z4, 10 pontos de desvantagem em relação ao G6. A única vantagem do Galo, o único alento do torcedor atleticano se dá pelo fato de ter 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes. E são 2 jogos bem acessíveis em casa contra Sport e Fortaleza. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para te explicar o que aconteceu na noite dessa terça-feira em reunião do Conselho Deliberativo. Por 184 votos a favor contra apenas 9 contrários, o Conselho aprovou que a associação tenha um percentual menor do que os 25% atuais da SAF. Então, só para explicar com detalhes. Algum tempo atrás, o Atlético se tornou uma sociedade anônima do futebol e 25% das ações pertenciam à associação, os outros 75% para uma série de acionistas, tendo como acionistas majoritários o Rafael e o Rubens Menin. Há uma intenção dos acionistas do Galo em captar mais dinheiro para que o Atlético consiga pagar suas contas, diminuir suas dívidas e ter um fluxo de caixa um pouco mais confortável. Uma das opções seria que eles vendessem as próprias ações ou parte dessas ações para buscar mais dinheiro, mas houve o convencimento do Conselho Deliberativo e a associação vai vender até 15% de suas ações, ficando apenas com 10% no valor máximo. Importante contar que essas ações não podem ser negociadas por menos do que 200 milhões de reais. Depois da aprovação, o Rubens Menin respondeu a uma série de perguntas de jornalistas e disse o seguinte, abre aspas, a gente quer que o Atlético cresça mais rápido. A SAF não vai quebrar. Pode ter dificuldades, mas não quebra. Não sabemos quando e qual valor, mas o aporte vai acontecer. A expectativa é de que a gente tenha uma solução definitiva, que seria com um novo parceiro graúdo, que coloque um montante significativo para a gente mudar o jogo. Só para contar também que, segundo o Rubens Menin, a preferência é por um investidor estrangeiro. E aí não dá para se esquecer de Marcelo Claure, boliviano, que é dono do Bolívar, adversário do Atlético, cuja fortuna estimada é de 11 bilhões de reais. O Claure é dono do Bolívar, tem 35% das ações do Girona, ajudou a fundar o Inter Miami e tem conversas em andamento com os acionistas do Galo. Quero te atualizar agora sobre o Vasco, que garante ter uma dívida inferior aos 5 milhões de reais que estão sendo cobrados referentes a Paulo Henrique. Lateral direito que pertencia ao Galo, foi vendido ao Vasco, operação de 5 milhões de reais. O Galo está cobrando na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a devolução desse dinheiro que até agora não aconteceu. O Vasco admite a dívida, mas assegura que pagou a primeira parcela de R$ 1.200.000, ou seja, a pendência hoje, segundo o Vasco, é de R$ 3.800.000. É natural que com juros e correção esse valor seja aumentado. Importante contar que o Vasco deveria ter quitado a compra do Paulo Henrique na temporada passada, mas acabou por não fazer o pagamento de 4 parcelas. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, para repercutir uma informação das últimas horas divulgada pela TV Bandeirantes lá em Belo Horizonte. Segundo a apuração dos amigos,
a família Menin, em caso de bom negócio para o Galo, toparia deixar de ser sócia majoritária da SAF atleticana. Vale a lembrança de que Rafael e Rubens Menin têm juntos 41,8% das ações do Atlético. Fui atrás dessa história e posso contar que a minha informação é completamente diferente. Rubens e Rafael Menin nem cogitam tal possibilidade e hoje trabalham para solucionar os problemas financeiros do clube. O objetivo é buscar recursos novos por meio da emissão primária. O que significa isso? Eles querem encontrar novos parceiros. Primeiro eles vão emitir novas ações que serão vendidas no mercado. A partir daí, dilui-se as ações dos atuais acionistas. Tudo para que o Atlético possa captar dinheiro e utilizá-lo para pagamento de dívidas, para resolução de problemas internos e até, eventualmente, em investimentos. Só para completar, o Galo, que empatou com o Bolívar fora de casa, está a uma vitória de garantir a classificação para a semifinal da Sul-Americana. Hulk tem que ser reserva do time do Atlético. Talvez tenha sido a frase mais dita nas últimas semanas pela torcida do Atlético, pelos comentaristas, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. As críticas são absolutamente normais e no momento certo. O Hulk não está bem, tem jogado muito mal. Mas aí eu te pergunto, quem está jogando bem no time do Atlético? Você conta nos dedos ali, Everson, Alan Franco, Coelho, que agora lamentavelmente se lesionou e só volta ano que vem. Os outros atletas, todos eles estão abaixo, estão devendo. Entre eles, o Hulk. Será que o problema é só o Hulk? Ou será que é um problema coletivo e que está interferindo diretamente na individualidade do elenco do Atlético, que é bom, mas que tem muita gente devendo? E aí eu vou trazer outra pergunta. Hulk sai do time titular. Quem entra no lugar dele? Qual jogador tem jogado bem e que o credencia a ser titular no time do Atlético? O substituto do Hulk vai ser o Dudu? Tá jogando bem? Vai ser o Júnior Santos? O Bernard? O Rony? E tem que lembrar, hein? Se o Hulk for para a reserva, agora terão que ser 2 substitutos para o ataque. Porque, como eu disse agora há pouco, o Coelho está fora da temporada no Atlético. E o Coelho vinha sendo, sem dúvida nenhuma, o atacante mais regular desse elenco do Atlético. Então o problema não é simples. Não é simplesmente chegar e dizer Hulk está mal, tem que ser reserva. É tentar trazer soluções. Quem vai ser o titular na vaga do Hulk? Será que Júnior Santos, Dudu, Bernard, Rony, mesmo mal, tem a capacidade de decidir uma partida como o Hulk? Que mal, vai lá, bate uma falta e decide o jogo, vai lá e bate um escanteio e decide um jogo, numa jogada que só ele, Hulk, tem condição de fazer, mesmo passando por um momento ruim. Será que esses atletas que hoje são suplentes teriam condição de entrar e suprir essa falta que o bom futebol do Hulk vem fazendo? Então tem que pensar um pouquinho, refletir. Será que o Hulk tem que ser reserva mesmo? Eu acho que contra determinado adversário, em determinado cenário, como foi lá na Bolívia, na altitude, um jogo de contra-ataque em que o Galo vai se defender mais, ok, tá tudo certo o Hulk ser opção de banco. Mas na maioria dos jogos, mesmo o Hulk mal, eu ainda acho que quem é reserva não está à altura para substituir. Bora refletir. Nesta sexta-feira, e o Galo, sem tempo para lamentar o empate na Bolívia e agora deixando de lado a Copa Sul-Americana, porque amanhã tem Campeonato Brasileiro, desafio importante contra o Botafogo, claro, com transmissão da Itatiaia, este jogo às 6h30 da noite no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Atlético, que vive uma situação delicada na competição, vai entrar nessa rodada com 25 pontos, a 3 pontos do Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e a 11 do Bahia, que é o primeiro na zona de Libertadores. Então o Galo tem que vencer, tem que voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Vem de tropeço em casa, 1-1 contra o Santos. Estava com um jogador a mais, o Lianco acabou fazendo aquele pênalti no final. Então agora é buscar fora de casa. O Atlético que não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. E o técnico Sampaoli com desfalque importantíssimo. Para este jogo, ele não vai poder contar com o volante Alexander. Ele levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Peixe e está de fora. Então o Sampaoli vai ter que mexer mais uma vez no meio-campo e assim, né, como no ataque, só que com uma situação muito mais delicada. Lesão grave de Thomas Coelho, que já está em Belo Horizonte, onde vai realizar mais exames para marcar o seu processo cirúrgico. Lá em La Paz, ele foi levado ao hospital após se machucar no duelo contra o Bolívar e foi
diagnosticado com uma fratura da fíbula associada à ruptura de ligamento do tornozelo esquerdo. E a notícia ruim é que Thomas Coelho dificilmente voltará a atuar em 2025, uma baixa muito importante para Sampaoli, que não poderá contar com seu irmão, mais um argentino do elenco do Galo, para o restante da temporada. E esse jogo contra o Botafogo também pode ser uma quebra de jejum para o atacante Hulk. Ele não balança a rede há 7 partidas, contando também com Copa do Brasil e com Sul-Americana. O Atlético faz uma atividade no Rio de Janeiro, no CT Carlos Castilho, que é o CT do Fluminense, localizado na Barra da Tijuca. É a preparação para o confronto da 24ª rodada e é o Galo, como eu disse, buscando a reabilitação na temporada e na competição mais importante do país. E aí, torcedor do fanático do Galo, quero a sua opinião sobre Hulk. Tá na hora mesmo de Hulk ser reserva no Galo? Ou como o Edu Panzi falou aí, ele saindo, quem entra? Quem tá bem no Galo ultimamente? O Galo tá passando aí por uma dificuldade dentro de campo terrível e também seus bastidores também tá tenebroso. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de fortalecer o canal, deixando aquele like, se inscrevendo se ainda não for inscrito, ativa também o sininho de notificações e se você tiver aí a opção de hypar o vídeo, dá um hype aí também para dar aquela moral. Valeu!